mais um episódio de Datsusara, atrasadíssimo, mas tá aqui, saiu. E hoje eu vou falar sobre um filme que é muito querido por mim, que é o Colateral. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha lá meus 12, 13 anos. Na época eu amei o filme, amei os personagens, tanto o Vincent, interpretado pelo Tom Cruise, quanto o Max, que inclusive deu indicação ao Oscar, né, de melhor ator coadjuvante aí pro James Fox. E, bom, o Vincent, ele é um homem mais pragmático, mais lógica do que emoção, né? Ele sabe o que quer, ele sabe o seu trabalho e ele executa sem problema nenhum, sem remorso nenhum. E, bom, ele vê o mundo pelo que ele é e ele não tem problema nenhum com isso também, né? Já o Max, ele é o oposto disso. Ele é um homem de sonhos e de emoções. Ele também sabe o seu trabalho, né? Ele também executa o seu trabalho muito bem, que, a propósito, é taxista. E ele também sabe onde ele quer chegar, mas parece que ele está mais preso à ideia do que à execução desse seu sonho, né? E segundo ele, tudo tem que estar perfeito antes de ele lançar o seu serviço de limusine, né? Antes de ele estar pronto para ser executado mesmo. E durante o filme, essas duas personalidades aí, elas se colidem, se ligam, né? Ao decorrer dessa, que é uma das minhas obras favoritas aí. E, bom, é por isso que hoje eu vou estar indicando para vocês Colateral. Colateral é um filme de 2004, dirigido por Michael Mann, mesmo responsável aí por filmes como Hit, né, que é Fogo contra Fogo em português, que, se eu não me engano, é considerado o melhor filme do diretor. E, bom, realmente é muito bom, mas, bom, eu vou comentar um pouquinho sobre ele mais pra frente. Mas ele também dirigiu aí Últimos Moicanos, dirigiu Miami Vice, também com James Fox, dirigiu Inimigos Públicos, aquele com Johnny Depp, dirigiu Ali com Will Smith, se eu não me engano, bom, entre os filmes aí. Bom, como dá pra ver, né, ele é um bom diretor, e obviamente que ele não erra a mão aqui também, né. O diretor, ele traz um estilo um pouquinho documentário pra obra, graças à fotografia, né. Na verdade, graças à câmera que ele escolheu pra gravar o filme, que ela traz um efeito meio chamuscado, que, se eu não me engano, o termo correto é granulação, né, granulação da imagem, que a gente costumava ver, por exemplo, quando você tem filmes antigos, e eles fazem tipo um remaster desse filme, lançam um filme antigo em Blu-ray, você vê que tem um certo chamuscadinho na câmera, na câmera não, desculpa, na imagem, é por causa da câmera que eles utilizavam na época, né, que é diferente, não é HD que a gente tem hoje. Então, quando você bota essa imagem em HD, muda a granulação ali, fica esse efeitinho chamuscado na tela, que dá um certo charme. Mas dado pra época que o filme foi filmado, passa a impressão, tipo, dá um estilinho um pouquinho documentário, assim, pelo menos eu tive essa sensação, porque essas câmeras são mais baratas, né, então geralmente a gente vê isso em documentários, bom, enfim. Ele trouxe esse estilo pro filme que eu acho que casou muito bem também com o estilo da obra. E além disso, o diretor também comanda muito bem as cenas de ações aí na obra. Assim como eu disse lá no meu vídeo, que se você não viu, dá uma conferida lá no YouTube, a cena da boate em específico, ela é muito bem executada, né? E o diretor consegue balancear bem essa ação com o resto do filme. Porque boa parte, e, bom, na minha opinião, as melhores partes do filme são os momentos de conversa entre os dois personagens, né? Enquanto eles vão se conhecendo ali e criando essa estranha ligação entre essas duas personalidades tão diferentes aí. Mas, bom, antes de eu entrar mais ainda nesses detalhes, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa obra, né? Vamos falar um pouquinho do enredo dela. Como eu disse, esse foi o filme que deu indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante para o James Fox, né? Aqui ele faz um taxista chamado Max, que sonha em abrir a sua própria empresa de limusine, que, segundo ele, será um serviço mas tão bom, quer dizer, uma experiência, né, como ele diz, uma experiência tão boa, que seus clientes nem vão querer sair do carro quando chegarem no seu destino, né? E para conquistar esse sonho, ele trabalha como taxista temporariamente, aí, entre aspas, né, como ele diz. E eu falo entre aspas aí, porque é possível você perceber logo de cara, né, que esse temporariamente dele aí já deve fazer um bom tempo, na verdade, dado como ele sabe tão bem quais são as melhores rotas, quais são os melhores horários, ou quando ele diz que ele prefere trabalhar à noite, né, porque as pessoas estão mais relaxadas, é menos estresse, menos trânsito, melhores gorjetas, coisas que mostram aí que ele já tem uma boa experiência no ramo, né. O que se prova verdade em uma das primeiras conversas aí com o Vincent, interpretado aqui pelo Tom Cruise, né? Um homem que tá em Los Angeles por uma noite para
fechar alguns contratos e pegar algumas assinaturas aí, conversar com alguns amigos. Ou pelo menos é o que ele diz pra Max quando ele entra no seu táxi. Como o Vincent tem várias paradas pra fazer durante essa noite, né? Ele faz essa oferta pro Max aí. Ele oferece algumas centenas de dólares em dinheiro para que ele o leve em todos os seus destinos, né? E depois deixe ele no aeroporto aí a tempo de ele pegar o voo dele. É algo completamente contra as regras, né? Que você não pode alugar o carro para uma única pessoa. Mas também algo muito tentador para ser negado, né? Porque com isso o Max tem a sua noite garantida, né? Ele vai sair ganhando aí o dobro do que ele geralmente fatura. E ele só vai precisar levar uma pessoa aí durante a noite inteira. Mas logo na sua primeira parada, as coisas se mostram ser diferentes ali do que o Vincent tinha falado, quando um corpo acaba caindo no capô do carro do Max. E, bom, enquanto Max está desesperado, né, como uma pessoa estaria se um corpo caísse no seu carro, imagina um corpo cair no seu carro do nada, Vincent surge depois e completamente indiferente ao que aconteceu, né. E é quando o Max, né, percebe o que realmente está acontecendo ali. Ele percebe que foi Vincent que matou o cara. Mas bom, segundo o Vincent não, né? Foram as balas que mataram ele só atirou. E bom, agora Max tá preso aí a esse homem enquanto ele faz o resto das suas paradas, o resto dos seus assassinatos aí. O filme tem alguns momentos de ação que são muito bem feitos, né? Muito bem dirigidos, como eu disse. Ele pode até ser classificado aí como um thriller de ação, acho que ele é classificado como um thriller de ação, inclusive. Mas os melhores momentos da obra estão nas conversas entre os dois personagens. Enquanto eles vão, né, de lugar a lugar aí, na noite de Los Angeles, nós vamos conhecendo melhor cada um deles conforme eles vão se conhecendo através das conversas deles. E é possível ver que apesar da estranheza da situação, essas duas personalidades serem tão, né, diferentes, eles vão criando um certo respeito um pelo outro ali, uma certa empatia até certo nível. A cada conversa nos é dada alguma informação nova sobre eles, né, sobre cada um deles, mostrando o quão pragmático, né, Vincent é, sua visão sobre o mundo, como ele vê o seu trabalho, o quanto ele é profissional, né, a respeito disso, tanto que um dos poucos momentos de fúria dele, que dá pra ver que ele realmente tá puto com o Max, é quando ele interfere, né, acaba interferindo no seu trabalho, no que ele tem que fazer ali. E já Max, por outro lado, é uma pessoa comum, né? Um cara normal, com um sonho, um taxista que só quer ganhar a vida dele ali. E um sonho para o qual talvez ele esteja se planejando demais, né, para realizar. Ou que talvez ele tenha medo de fazê-lo. E, bom, enquanto Vincent não se importa em matar pessoas, para ele é indiferente, é só um trabalho, Max não consegue não se importar. Isso, inclusive, é algo que Vincent aponta, né? Que Vincent questiona o Max, perguntando se ele realmente já fez alguma coisa para ajudar os outros, né? Se ele já se juntou a alguma ONG para salvar vidas na África, ou Greenpeace, ou se ele já se importou com as guerras civis, tantas pessoas que morrem, não sei o quê. E o Max acaba, obviamente, respondendo que não, ele nunca fez nada disso, que ele... Até que ele comenta, acho que não conheço ninguém em Uganda, alguma coisa assim. E o Vincent comenta, você também não conhece o cara que eu acabei de matar, então que diferença que isso faz, né? E são esses pequenos diálogos, assim, essas pequenas conversas entre eles que já vai mostrando bastante, né, sobre a personalidade de cada um. Aí a gente vai conhecendo eles aos poucos, como eu disse. E todos os momentos deles no táxi são recheados de coisas assim, né? Aos poucos aqueles personagens vão parecendo mais e mais reais pra gente. E por isso, como eu comentei antes, né, eles vão criando esse certo respeito um pelo outro, como se de certa forma eles admirassem no outro o que falta neles próprios. Mas se você não viu esse filme ainda, não se engane, não é algo como uma história de surgimento de uma nova amizade, de forma alguma. Isso tá mais pra algo no estilo dos personagens do Rob DeLitto e do Al Pacino em Hit, né, como eu disse em português, Fogo Contra Fogo, que também é dirigido pelo Michael Mann. E lá os dois personagens eles estão em lados opostos da lei ali no caso, mas também a gente pode notar esse certo respeito que um tem pelo outro ali até um certo ponto. E como eu disse lá no começo, eu ia falar um pouquinho mais de Hit, porque as semelhanças com os dois filmes, elas não param aí nessa dualidade, nesses dois personagens diferentes que se respeitam. O personagem do Al Pacino lá em Hit, ele também se chama Vincent, né? Mas as maiorias das semelhanças com o Vincent aqui de Colateral
estão no personagem do Rob DeLittle, lá em Heat. O terno que o Rob DeLittle usa em certos momentos do filme, o óculos escuro, o jeito dele, né, o jeitão sério dele, são muito parecidos com o estilo do Vincent aqui, do Tom Cruise em Colateral. E a coisa mais idêntica é o padrão de tiro dos dois, né? Os dois, eles têm exatamente o mesmo padrão de tiro. Inclusive, tem uma cena em específico, mais lá pro final, acho que, se eu não me engano, é mais pro final do filme Hit, que é extremamente parecido com a parte final da cena da boate do Colateral. Se você viu os dois filmes, talvez saiba do que eu estou falando. Se não, dá uma conferida lá no meu vídeo no YouTube sobre Colateral, que lá eu mostro bem um pouco dessas duas cenas e você vê o quão parecidas elas são. Apesar de o ângulo ser um pouco diferente, você vê que a ideia é a mesma ali. E talvez essas semelhanças se devam, né, porque, segundo boatos aí, o Michael Mann, ele reescreveu o roteiro original do Stuart Patch, aqui de Colateral. Boatos esses que, não querendo menosprezar o Stuart aí, mas eu acredito que sejam reais, pra ser sincero, porque é só você dar uma rápida olhadinha aí na página do roteirista, né, do Stuart Patch, no Rotten ou no IMDb aí, que dá pra você ver que Colateral é o único filme dele que se destaca ali. Se eu não me engano, acho que 7 de 10 obras não tem boas avaliações ali. Então eu acredito que o Michael Bay tenha assim, reescrito algumas coisas nesse roteiro aí e dado um pouquinho mais da cara dele pra obra. E bom, falando em roteiro, né, que roteiro? Apesar do filme ser um suspense de ação aí, relembrando que a ação aqui é bem executada, ainda assim os diálogos entre Max e Vincent conseguem ser os melhores momentos do filme, né? Os personagens parecem reais, eles recebem camadas ali, e após você conhecer eles melhor, às vezes só um olhar que eles dão ali já é o bastante pra você entender o que ele quer dizer, o que ele tá pensando, ou ao menos ter uma ideia ali, né? E essas duas personalidades conflitantes ali tornam esse um dos meus filmes favoritos. Como eu disse lá no comecinho, James Fox concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu trabalho aqui em Colateral. Infelizmente, ele não levou, porém naquela noite ele ganhou de melhor ator por Ray. E, bom, eu vou confessar algo aqui que talvez irrite algumas pessoas, mas eu ainda não assisti Ray até hoje. Por isso eu acredito que se não, acho que o melhor trabalho de James Fox até hoje pra mim ainda seja aqui em Colateral. Talvez eu mude de ideia, né? Talvez ele esteja fantástico em Ray, mas lá ele faz alguém real. Ele imita uma pessoa, né? De certa forma. E eu não tô falando que isso seja simples de forma nenhuma, eu sei que não. Mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Porque aqui em Colateral ele teve que criar o seu personagem, seus trejeitos, a forma como ele corre, o jeito desengonçado que ele segura a arma, entre outras coisas aí. Essas pequenas nuances do personagem ali são coisas que ele teve que criar, ele teve que surgir do zero isso. Não existia um Max, ele teve que criar o Max. Então, por enquanto, esse é um dos melhores trabalhos dele pra mim, né? E Tom Cruise, bom... Tio Cruise é Tio Cruise, né, mano? É óbvio que ele tá bem aqui. Talvez o destaque da sua parte aqui seja que essa é uma das pouquíssimas, se não me falha a memória, talvez a única vez que ele fez um vilão que realmente é vilão mesmo, né? Que a gente tá mais acostumado com ele salvando as pessoas, não querendo matar elas por dinheiro aí. E outra pessoa que tá muito bem no filme é o nosso bom e velho Mark Ruffalo. Pois é, eu nem lembrava que ele fazia parte do elenco aqui, até eu rever o filme pra fazer o vídeo e esse episódio aqui. E aqui o Ruffalo faz um detetive que acaba se envolvendo aí no meio dessa situação toda. Ele tá bem, tá mandando muito bem, como eu disse, nem parece o Mark Ruffalo, né, que a gente conhece aí, que a gente tá tão acostumado. E eu tendo a gostar bastante de atuações assim, onde o ator meio que some por trás do personagem. Você não tá ali assistindo o Mark Ruffalo interpretando um detetive, você tá vendo o detetive Fanny aí tentando resolver esses assassinatos que estão acontecendo por Los Angeles. E, bom, eu acho que é isso, não tem muito que eu quero falar mais sobre essa obra. Colateral, ele funciona bem como um filme de ação, ele funciona muito bem como um filme de suspense.
mas funciona melhor ainda sobre um filme sobre pessoas mesmo, sobre os personagens. Nem sempre um filme consegue balancear bem esses dois gêneros de ação com suspense, com comédias. Nem todo mundo consegue manter isso num bom nível, manter os dois lados da moeda num nível bom. E obviamente isso se deve aqui à boa direção do Michael Mann, como eu já disse lá no começo, né, o bom roteiro também, que eu acredito que seja mais dele do que do Stuart a esse ponto. Junto com um bom elenco também, né, e toda a produção aí por trás desse filme. Tá tudo bem alinhado aqui. E é por isso que Colateral é um dos meus filmes favoritos, né, e é por isso que eu tô indicando ele pra vocês aqui hoje. E outra dica também que eu vou dar pra vocês é: segue o Datsara no Instagram. Exatamente, quem não quer seguir o meu perfil, tem a página do Datsara lá e tá legal, eu tô postando todo dia, pelo menos tô tentando postar todo dia, uma indicação com filme, então segue lá o perfil e todo dia você vai ter uma dica de filme ou de uma série ou de um anime, tem bastante filme lá que eu já indiquei já, acho que já tem uns 20 posts mais ou menos, então vê lá, vê o filme, eu coloco a descrição certinha ali, o que eu dou um pouquinho da minha opinião, né, porque eu tenho que guardar aqui pro podcast, então eu dou um pouquinho da minha opinião lá, falo um resuminho do filme também, tem um elenco, direção, essas coisas básicas, então segue lá o perfil, acho que vai ser legal, vocês vão gostar, melhor do que seguir o meu perfil, que eu só posto uns stories de vez em quando, então segue lá o perfil do Datsara, vou deixar o link na descrição, se você estiver escutando isso aí no YouTube, acho que vai ser mais fácil, vai ser um dos primeiros links aí, se você estiver escutando isso em algum aplicativo, procura lá o Datsara, ou melhor ainda, procura o Veja Bem Podcast. Veja Bem Podcast também tá lá no Instagram, então indo lá no perfil do Veja Bem Podcast, você vai lá nas pessoas que o perfil segue, a página do Datsara vai estar lá. Olha que forma fácil de achar. Eu sei que não é fácil achar Datsara, mas o Veja Bem Podcast vai ser fácil de encontrar. E bom, é isso aí, galera. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.